Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Shampoo. Meu nome é MK e hoje vamos iniciar um novo quadro aqui no canal. Um quadro onde eu vou trazer resenhas de games que estou provisoriamente chamando de Shampoo Games. Eu sempre amei videogames durante a minha vida toda. É sem dúvidas um dos, se não o meu hobby principal. Como tenho uma mania excessiva de catalogar tudo, eu iniciei em 2015 o processo de registrar e dar uma nota a todos os games que eu joguei. Escolhi iniciar em 2015 pois foi o ano em que ganhei o PlayStation 4 e comecei a de fato pensar em avaliar os games como um hobby dentro do hobby, criando dessa forma uma tier list que hoje tem mais de 150 jogos avaliados. Mas por causa do início em 2015, existem jogos que eu amo, mas que não estão classificados na lista, pois a regra faz com que eu avalie apenas os jogos que joguei de 2015 para frente. Então, para um jogo que eu joguei antes entrar na lista, ele precisa ser rejogado. De uns tempos pra cá eu dei um up nesse hobby e comecei a de fato escrever pequenas resenhas dos jogos, principalmente para compartilhar com família e amigos. Então decidi que elas poderiam virar bons vídeos e cá estamos nós iniciando esse novo quadro no canal Shampoo. Como é a primeira vez, a estreia desse quadro, vou agora explicar as notas e a estrutura da resenha. É bom deixar claro que essas resenhas são de jogador para jogador, ou seja, não são focadas na parte técnica, não avaliam super criticamente os elementos e muito menos vão conter todos os detalhes do game. Aqui eu simplesmente quero discorrer sobre a minha opinião destes games, da forma como eu os experienciei, o conteúdo que eu joguei e as minhas impressões finais. Acredito que falta conteúdo como este em um mundo que o jornalismo de games é, no mínimo, de índole questionável. Por isso a resenha vai ter a estrutura de apresentar o contexto em que joguei, então incluindo minhas expectativas, qual plataforma eu joguei, se eu fiz 100% do jogo, se eu não fiz, porque aí já fica claro para vocês o quanto eu vi de cada jogo. Então eu vou para os prós e contras e por fim a conclusão com a nota. O meu sistema de notas ele funciona como tier list e as notas são: a nota E são jogos que eu realmente não gostei, que eu considero ruins, que é muito raro eu recomendar para alguém. São jogos assim que tem muito pouco jogo aqui nessa nota, mas são os que eu realmente não gostei. A nota D é um tier especial, são jogos que eu não gostei, seja porque eles não fazem o meu estilo ou porque não atingiram minhas expectativas, mas eu sei que são bons jogos, Então esse meu D seria de decepção, Então aqui tem alguns jogos muito famosos que são os favoritos de muitas pessoas, tem até um jogo do ano aí, mas que para mim não funcionou. Nota C são jogos que são bons passatempos, divertem aí por um tempinho, valem uma jogatina rápida, mas só isso. C+, são jogos que são medianos, seja porque eu acho que eles têm mais erros que acertos, seja porque eu acho que eles são medíocres no geral, e isso é algo que as pessoas têm dificuldade de entender, Ser mediano não é ser ruim, por isso que tem muito jogo aqui que eu recomendo, mas sempre com ressalvas. O B já são jogos bons, aqueles que eu recomendo, muitos eu zerei, muitos eu já joguei mais de uma vez, só que eu só não acho que são os melhores dos seus respectivos gêneros, mas são jogos bons. A nota A são jogos excelentes, então eles estão entre os melhores dos seus respectivos gêneros, eu recomendo com certeza. Daqui para cima você vai encontrar assim o que na minha opinião são os melhores jogos da indústria. A nota S, ela não necessariamente quer dizer que é melhor que a nota A, então um jogo que tiver com S ele não é melhor do que um jogo com a nota A, eu apenas gosto mais dele, Seja porque em nível pessoal ele se conectou mais comigo, seja porque eu gosto mais do gênero, Então, um exemplo, eu não gosto muito de FPS, então por mais que um FPS seja muito bom, dificilmente ele ganha uma nota S. Agora eu gosto muito de jogos de RPG, então é mais fácil que eles consigam essa nota. Então assim, do A para o S a diferença não é muito qualidade, é gosto pessoal. E o mesmo pode ser dito do SS, Aqui é um grupo seleto aí dos meus jogos favoritos da vida,
Só entra aqui aqueles jogos que realmente me marcaram, que eu joguei por muitas horas e que são muito especiais para mim. Dada essa longa introdução, que não vai se repetir em futuras resenhas, tá? Vamos abrir o quadro aí com um clássico da PlayStation, que é o Crash Bandicoot. Então, sem mais delongas, solta a vinheta. Eu peguei para jogar o Crash Bandicoot, aqui eu estou falando do primeiro jogo, na versão presente na trilogia remasterizada. Eu joguei ele no ano de 2024, no PlayStation 5. Finalizei o jogo com 65% de progresso e eu quase não coletei nenhuma gema e não fiz o final secreto. Eu joguei bastante Crash na minha infância, no PlayStation 1 e no PlayStation 2. Mas bem aquelas jogatinas de criança mesmo, sem compromisso, sempre de brincadeira. Até que então eu comprei a trilogia, já tem um bom tempo, né, a trilogia remasterizada. E eu sempre dei umas arranhadas nos games, jogava umas telas aqui, acolá. Uma vez eu havia tentado zerar o primeiro game, mas parei quando ele começou a ficar difícil. Dessa vez eu decidi que iria até o final, depois de jogar o começo com os amigos, né? Aquela sessão que você passa o controle quando cada um morre. E aí eu decidi, eu vou até o final. Então vamos iniciar com os pontos positivos do game. O visual do remake é muito bonito, realmente fizeram um ótimo trabalho em adaptar o gráfico do game para um visual moderno sem perder a essência do original. Eu acho que foi um dos primeiros jogos a trazer essa pegada que depois foi utilizada no Spyro, no Medieval e outros games antigos. A trilha sonora é muito boa e nostálgica, e não apenas a trilha, mas os sons do game no geral são muito bacanas. Seja os efeitos sonoros da morte dos bichinhos, do próprio Crash, que são sempre bem engraçados, o som clássico do Buga Buga, são efeitos clássicos e marcantes para todos que já jogaram Crash. O conjunto todo cria aí uma ótima experiência sonora e é bem bacana jogar de headset. O jogo tem um sistema de dificuldade dinâmica que é muito bem-vindo. Conforme você morre muito, você passa a receber uns Buga Buga de graça. Caso você morra muito mesmo, o jogo até coloca checkpoints extras para você. Para uma plataforma casca dura como Crash, isso se torna uma mecânica essencial para aqueles com dificuldades nas telas mais difíceis do jogo. O jogo possui algumas telas bem marcantes e divertidas. Quem não lembra da tela inicial, da tela da ponte, dos laboratórios finais, algumas vão te marcar pela diversão e a maioria pelo estresse, mas pelo menos elas não são esquecíveis como em algumas plataformas por aí. No geral, o jogo tem um tamanho ótimo, não se estende demais à toa, como alguns jogos recentes. Ele acaba sendo um resquício daquela época gostosa em que os jogos eram mais curtos e simples e não enchiam linguiça com conteúdo desnecessário. Eu sei que isso pode entrar um pouco na discussão de preço de jogo, se vale ou não a pena, mas eu não avalio esse tipo de coisa, né? Eu gosto de avaliar o jogo pelo que ele é, e o Crash é curto, objetivo e divertido. Agora vamos falar um pouco dos pontos negativos do game. O gameplay do jogo é muito travado, né? O Crash é todo durão e o seu pulo tem uma física muito esquisita, pois ela tem um ritmo e peso próprio que é difícil de explicar, mas que em 5 minutos de jogo você já entende o que eu estou falando e vê o quão diferente é de outras plataformas. Muitos dizem que a física e os pulos foram mudados, né, quando comparados ao original, porém eu não tinha aí a versão original disponível para eu comparar. Então o que eu posso dizer é que jogando os remakes você tem que se preparar, pois eles demandam que você se adapte aos comandos, senão você não vai zerar. Em Crash 1, diferente das sequências, o Crash apenas anda, pula e gira. Não tem dash, ele não agacha, ele não cai de barriga, ele é bem basicão. Você junta essas limitações à física maluca e o jogo se torna bem desafiador. Mas não é aquele desafiador bom, que você vai pegando as manhas, se divertindo mais. Ele só é bem frustrante mesmo, pois muitas das suas mortes acontecem porque você se embananou nos controles e não porque você tomou uma decisão errada. Por mais que tenha telas ótimas, o jogo também tem algumas que são bem ruinzinhas. E aqui eu estou falando tanto de telas pouco inspiradas,
algumas são bem frustrantes e algumas que são repetitivas. Esse último ponto se repete em toda a trilogia, pois mesmo sendo curto, muitas vezes os jogos têm telas que são praticamente iguais, só subindo um pouco a dificuldade. Como aqui em Crash 1, que temos duas telas da ponte quase que idênticas. Os chefes do game são todos zoados, de verdade, eles são frustrantes de se enfrentar ou são sem graça mesmo. Papo de ser bem facinho, uns deles você derrota em 1 minuto. Eles realmente não acho que fariam falta se não tivesse no game, e o único bacana é o último chefe que tem um certo desafio e fecha bem o game. Galera, o Crash 1 é um jogo que trouxe à tona algo que fazia tempo que eu não sentia, né? Aquele sentimento de eu vou zerar essa jossa nem que eu quebre o controle. Brincadeiras à parte, por vezes o gameplay me frustrava, eu ficava puto assim com o jogo, porque realmente ele é bem travadão, mas com o tempo fui pegando a manha da física esquisita e posso dizer que ao final da jornada eu me tornei um jogador decente de Crash. Mas mesmo o desafio tendo sido legal, as frustrações com o gameplay do jogo fazem com que seja difícil recomendar ele para todo mundo, principalmente porque logo depois eu iniciei o segundo jogo e em poucas telas já deu para perceber um salto imenso de qualidade na gameplay. Ou seja, esse jogo eu só recomendo para quem quer jogar a série toda, como eu, ou para alguém que queira realmente se sentir desafiado, enfrentar uma plataforma difícil para poder dizer que zerou esse icônico jogo da PlayStation. Mas tirando isso, quem quer só se divertir, eu diria que Crash 2 e 3 são melhores opções. A minha nota final para o Crash Bandicoot 1, versão remasterizada, é C+. Pessoal, esse foi o primeiro episódio do nosso quadro Champlu Games. Se você curte esse tipo de resenha mais informal, deixa um like para apoiar o canal e também deixe comentários sobre o que você gostou, quais as sugestões para melhorar o quadro, elas são muito bem-vindas, principalmente nessa estreia. Por hoje é só, um abraço e até mais.